Olá, vamos direto ao ponto hoje. Nossa conversa é sobre as ideias centrais do livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo de Aquino. Pegamos um resumo bem completo para a gente mergulhar nisso. A missão aqui é entender a crítica que o autor faz a uma visão, assim, bem popular de Deus e ver qual alternativa ele propõe. Sabe aquela ideia de que Deus está aí basicamente para realizar nossos sonhos, nossos desejos mais pessoais? O autor dá uns nomes para isso, né? Tipo, teologia good vibes, ou até... Teologia da Xuxa. Ele usa essa expressão provocativa. Exato. Uma visão que, no fundo, coloca Deus quase como um facilitador dos nossos planos. Essa ideia não circula bastante por aí? Com certeza. E o ponto-chave da crítica dele, pelo que o resumo indica, é justamente essa inversão. O ser humano acaba ficando no centro de tudo e Deus vira, assim, quase um instrumento para a gente alcançar felicidade, sucesso, essas coisas. Uhum. Aí o autor vai e contrapõe isso com o que ele chama de perspectiva bíblica, né? A ideia da soberania de Deus, que basicamente significa que Deus tem o controle, os propósitos dele prevalecem, mesmo que a gente não entenda tudo. É resgatar também o senhorio de Cristo. O que seria essa ideia de senhorio? É a autoridade de Jesus sobre a vida de quem o segue. Implica submissão, entende? Não é só um título. Ah, entendi. E aí a conversa fica bem interessante mesmo, porque o argumento que ele desenvolve é que o verdadeiro discipulado, o seguir a Cristo de verdade, na visão dele, passa por submeter a nossa vontade, nossos sonhos aos planos de Deus. E esses planos podem ser bem diferentes dos nossos, né? Exatamente. Ele usa muito a oração do Pai Nosso para ilustrar isso. Especialmente aquele trecho. Seja feita a tua vontade. Isso mesmo. Funciona como um desafio direto a essa nossa busca incessante por realizar só o que a gente quer. E tem uma rejeição muito clara daquela fé tipo barganha, sabe? O tal do toma lá da cá. Ah, sim, aquela coisa de eu faço minha parte, Deus tem que fazer a dele. Isso, como se fosse um contrato. Ele argumenta que não é assim que funciona. Ele vai mais fundo nesse conceito de discipulado. Traz de volta umas ideias como a negação de siísmo. Que soa um pouco pesado, né? Negação de si mesmo. É, mas não seria no sentido de se anular, de autodepreciação. A ideia é mais colocar as prioridades de Deus, a agenda dele, acima dos nossos interesses puramente egoístas, sabe? Entendi. Tipo, não é sobre mim, é sobre ele. Exato. E também o carregar da cruz, que nesse contexto do livro parece significar aceitar as dificuldades, as perdas, até a frustração de alguns sonhos como parte do caminho. Nossa. Não como um sinal de que algo deu errado, ou que falta bênção, mas como parte da jornada de fé. Se a gente junta tudo isso, o alerta do livro é contra essa tentação de criar um Deus à nossa imagem, um Deus conveniente, que só serve para validar o que a gente já quer. Um Deus good vibes. Exatamente. A proposta é voltar para um Deus que é soberano, cujos caminhos, podem ser misteriosos para nós, mas cuja graça, segundo o autor, é o que basta, mesmo quando os sonhos não acontecem do jeito que a gente esperava. Pelo resumo, dá para notar que ele usa uma linguagem bem acessível, né? Talvez até com as referências culturais para deixar essas ideias teológicas mais... Palatáveis. Isso, palatáveis. E para resgatar o que ele vê como centro, a missão de Deus, e não os nossos projetos pessoais. A conclusão principal parece ser essa. O sentido da vida para quem é cristão não estaria na realização dos nossos sonhos particulares, mas sim na submissão à vontade de Deus e na busca pela glória dele, mesmo que isso signifique, abrir mão de algumas ambições. Então, o que isso tudo quer dizer na prática? Parece que o livro convida a uma mudança bem radical de perspectiva, né? Sair de um Deus que, existe para servir aos nossos sonhos, para um Deus soberano a quem a gente serve. E aceitar que, nesse relacionamento, alguns dos nossos planos, nossos sonhos podem ser transformados, redirecionados. Ou até destruídos, como o título sugere. Destruídos no sentido de substituídos por algo que vem de Deus, um propósito maior que a gente não controla. É uma ideia forte. Com certeza. E isso levanta uma questão bem fundamental, que o livro explora, sobre a natureza da fé em si. A jornada espiritual é, antes de tudo, sobre buscar satisfação pessoal, ter os desejos realizados. Ou será que se trata de alinhar a própria vida a um propósito divino,
maior que o indivíduo. E isso incluiria enfrentar dificuldades, né? Sim, enfrentar desafios, coisas que a gente não entende, e a necessidade de renúncia. O livro parece defender fortemente essa segunda opção, sugerindo que a fé verdadeira floresce justamente nessa entrega. Fica então uma provocação interessante, né, para quem está ouvindo a gente refletir a partir dessa análise, como essa ideia de ter sonhos, talvez frustrados ou redirecionados pela vontade de Deus, como isso se encaixa na nossa própria ideia de propósito de espiritualidade. O que significa concretamente buscar a vontade de Deus acima das nossas ambições no dia a dia? É uma questão profunda para pensar.